Viva! Estou novamente num cenário fora do habitual. Estou no sítio onde eu costumo trabalhar e tenho aqui comigo um livrinho dos meus tempos de faculdade que eu fui buscar ali à estante. Era um livro que nós usávamos nas aulas de teoria de eletricidade. Tem coisas muito interessantes, tipo relatividade e equações de Maxwell, né? Coisa espetacular. Eu fui buscar este livro porque eu comecei recentemente a ver um canal do YouTube chamado Your Daily Equation. Your Daily Equation é um canal que é feito por um professor de física e matemática chamado Brian Greene. Eu gosto muito de ouvir, tenho lido alguns livros dele e ele ouvi falar neste canal e realmente aguçou uma curiosidade e comecei a ver, é muito interessante e deu-me saudades dos tempos da faculdade e daquelas equações todas. E isso fez-me lembrar em uma série de acontecimentos ao longo da minha vida que sempre me estimularam o gosto pela matemática. Tenho algumas memórias engraçadas. Lembro-me, talvez aí no 7º ano, lembro-me de ter acontecido talvez o primeiro momento em que eu fiquei fascinado com algo da matemática, que foi quando eu vi a expressão que nos dá o perímetro de uma circunferência. Eu lembro-me de ter visto esta fórmula a primeira vez, talvez no 7º ano, como eu disse, ter ficado realmente fascinado. A minha primeira fórmula. Lembro-me tenho esta memória presente. Era uma coisa que tinha tudo. Tinha o pi, aquela coisa. Fazia mesmo lembrar aquelas equações a sério que nós víamos nos filmes de ficção científica e tal. E lembro-me que isto me marcou de tal maneira que ainda hoje, passados 30 e tal anos, ainda guardo memória desta equação. E depois quando a gente aprendia que realmente o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então isso queria dizer que o perímetro também era igual a π vezes o diâmetro. Uau, duas expressões diferentes, mas que representam a mesma coisa. Eu achava isto fascinante. Lembro-me que depois, mais tarde, outro momento que me marcou foi no 10º ano. Ainda antes, quando eu estava ainda nas férias de verão, a caminho do 10º ano, e recebi os livros do 10º ano. Lembro-me de ter pegado no livro de física e comecei a folhear aquilo. E logo o primeiro capítulo era sobre movimento retilíneo uniforme, etc. E lembro-me de ter visto aquela expressão espetacular que dizia que a posição de uma partícula é igual à posição inicial mais a sua velocidade vezes o tempo. E eu já conhecia a equação de uma reta, e ao ver isto, esta equação é uma equação tão simples e tão espetacular, tão fascinante, porque depois nós representamos isto num gráfico, não é? Em que temos aqui o tempo, temos aqui a posição, inicial, e depois isto de facto dá-nos aqui uma forma. Esta equação, que é uma expressão matemática, uma frase matemática, tem uma tradução visual, gráfica, e eu achei isto espetacular. E depois, ainda mais espetacular achei quando, por exemplo, expressões como: se eu tiver uma partícula que pode ser representada pela expressão, cuja posição pode ser representada por uma expressão assim, que é igual à outra, mas ponho ali o A para dizer que é da partícula A, e tenho aqui a partícula B, que é representada por uma expressão equivalente, e depois nós pegamos nisto, fazemos um gráfico, né, de cada expressão, tempo, posição, XA, XB, e depois nós queremos saber quando é que a posição das duas partículas
se cruza, se uma vai apanhar a outra, então eu represento uma das equações assim e outra da equação assim, e eu vejo que de facto há aqui um tempo T1 onde as duas expressões são iguais, quer dizer que é este o momento em que elas se encontram. E isto é espetacular. Isto mostra que uma linguagem matemática, não é? Duas expressões muito simples, e aparentemente abstratas, aparentemente quase herméticas, têm de facto uma tradução para a realidade e que permite prever o futuro, não é? Permite prever o futuro. Isto é algo que quando eu vi isto escrito desta maneira, esta tradução matemática de algo que é de facto um fenómeno físico da realidade material que nos rodeia e que permite prever o futuro, isto foi realmente fascinante. Estava no 10º ano e entrar para o 10º ano tinha, não sei que idade tinha, 14, não sei, 15 talvez. E eu li isto tudo, eu lembro-me que eu li o livro quase todo nessas férias, e quando cheguei às aulas já sabia aquilo tudo. A professora até desconfiava que eu lia as soluções dos exercícios todos antes de os apresentar na aula, mas de facto isto era algo que me fascinava. A outra coisa que eu me lembro de me ter fascinado, isto já na faculdade, foi quando a certa altura um professor pergunta: então qual é que é a fórmula da área de um círculo? Toda a gente, é π r ao quadrado. E o professor disse: pois vocês sabem isso porque alguém vos ensinou a decorar, vocês decoraram isso. Mas isso pode ser explicado de uma forma, tem uma razão de ser, não foi porque alguém o inventou. E ele depois explicou-nos como é que a gente fazia isto, como é que se chegava a esta expressão tão simples e tão espetacular, de uma forma também ela bastante curiosa. Temos um círculo de raio R, como é que a gente lá chega, não é? Foi isso que o professor nos ensinou na altura. Consideramos aqui uma fatiazinha muito fininha, que eu não consigo desenhar fininha, muito fininha, de ângulo delta-teta, chamemos-lhe assim. E depois consideramos aqui uma fatiazinha, aqui, pequenininha, que este bocadinho aqui tem uma medida, chamamos de Rho, e este bocadinho é um dρ, e este arco, por definição, é Rho dθ, não é? Temos este quadradinho aqui, tão pequenino que podemos aproximar isto a um quadrado. Como é que a gente faz a conta, não é? A área daquele quadradinho, chamamos de dA, é igual a um dos lados, vamos pegar neste, Rho dθ, vezes o outro lado, dρ. E isto é a área daquele quadradinho. Então a área toda do círculo grande há de ser o integral daquela área. Ou seja, há de ser o integral de 0 a R, 0 a 2π daquela expressão ali. E é igual a 2π integral de 0 a R de Rho dρ. Isto é igual a 2π 1/2 de R ao quadrado. Isto é igual a π R ao quadrado. E isto, meus amigos, rebentou-me com o cérebro na altura quando eu li. E é isto, a matemática é fascinante. Muitas vezes não é ensinada talvez da melhor maneira, porque de facto eu acho que o que me cativou nestes 3 exemplos foi a descoberta, o processo de descoberta e o relacionamento que esta linguagem, esta forma de expressão matemática representar de facto a realidade, representa a realidade e permite-nos transpor
para uma linguagem rigorosa e simples e bonita daquilo que se passa no mundo à nossa volta. E desculpem lá isto, hoje deu-me para fazer coisas assim um bocadinho mais fora do normal, mas é uma coisa com a qual eu me tenho vindo a interessar-me nestes últimos dias, nestes tempos aqui de quarentena. E de facto aqui o livrinho que eu mostrei no início tem muitas equações destas. Tem muitas expressões, muita realidade, muita natureza, muito mundo real, condensado num conjunto de equações simples, bonitas e que revelam como é que o nosso mundo funciona. Mantenham-se seguros. Até amanhã.